mais uma aula de conversão eletromecânica da energia. Vou lembrar só que a aula está sendo gravada, tá? Então vocês poderão acessar depois, né? Eu vou colocar um link no aula. Bom, alguns comunicados, já lancei todas as notas de trabalhos e da atividade avaliativa, tá? Então, não sei se vocês já viram, todo mundo já viu as notas. Já sim. Tá. O comunicado também que tive algum problema, né, para lançar nota, porque alguns alunos erraram as pastas, outros faziam duas disciplinas, misturaram as atividades, outros colocaram a atividade no pasta que era para trabalhos, outros enviaram por e-mail, e, bom, teve um pouco de bagunça aí. Então, se alguém ficou sem nota, eu vou pedir para que me comunique o antes possível, tá? É claro que se ficou sem nota e enviou a atividade, né? Enviou a atividade a tempo e me comunique por onde enviou essa atividade para a gente tentar ver aí o que aconteceu, tá? Se é que aconteceu alguma coisa, tá? Se é que alguém ficou sem nota. Tá? Então, se alguém está nessa situação, me comunique o antes possível, tá ok? Bom, dentro de tudo, as atividades avaliativas, sim, serão todos muito bem, tá? Estão todos de parabéns. Foram bastante boas as notas. Porém, alguns erros muito repetidos na prova, tá? O pessoal cometeu o mesmo erro várias vezes. Então, eu acho que vale a pena a gente revisar essa atividade avaliativa, tá? Para tirar algumas dúvidas, eventuais dúvidas, e deixar esses temas bem consolidados, porque essas atividades, elas também servem para isso, né? Para a gente identificar algum problema no aprendizado, alguma coisa que não ficou clara, que eventualmente talvez não tenha ficado claro nas aulas, tá? Então, eu proponho aí a gente fazer uma revisão da atividade, pode ser? Claro. Vou compartilhar aí a tela com vocês, tá? Estão vendo a tela? Deixa eu ver se eu... Oh, o que deu? Não estou conseguindo... Aí tá. Vamos lá. Conseguem ver aí o documento da atividade? Sim. Sim. Ok. A questão 1A, eu vejo que muita gente deixou incompleta. Tá? Não terminou a questão 1A. Bom, a questão 1 diz uma carga de 100 microcoulomb se movimenta a uma velocidade dada pelo vetor, velocidade e uma região na qual atua um campo magnético com intensidade, tá? Que o campo magnético está só na direção Y, né? A velocidade está em x e y, e o campo magnético apenas em y, considerando que na região não há nenhum campo elétrico, encontre todos os componentes da força magnética resultante, tá? Todos os componentes dessa força. Ok. Então, a força é igual ao produto da carga vezes, se tiver campo elétrico, lembra da força de Lorentz, mais o produto vetorial da velocidade vezes o campo magnético, né? Isso a gente definiu como força. Então, a gente tem que calcular esse produto vetorial, tá? Então, no caso, seria força igual a carga vezes esse produto vetorial, né? E esse produto vetorial, a gente tem IJK
E depois a gente coloca o primeiro vetor, tá? A ordem dos vetores é importante, tá? Não pode alterar. Então, aqui 300, 100, 0. E o segundo é 0, campo magnético, 0 em X, 10 em Y e 0 em Z, tá? Professor, Oi? a ordem dos vetores aí altera a resposta? Altera. Importa. Se você, depende da ordem que você colocar, ele vai apontar para o outro lado. Tá? O produto vetorial altera a ordem que você colocar os vetores. Tá? Senão, dependendo de como você colocar, ele vai apontar para o lado errado. Ele vai mudar o... Mas eu acho que ninguém errou na ordem, não. Tá? Mas só lembrando que altera. Tá? O produto vetorial tem que ter cuidado. Bom, não sei porque não ficou parênteses, mas ok. Dá para entender, né? Bom, alguns deixaram assim. Terminaram a questão aqui. Não, tem que fazer o produto vetorial, tá? Se você olhar para esse produto vetorial, em, deixa eu ver. Se você olhar para a componente em I, você tem que anular a primeira coluna e fazer o produto de 100 vezes 0 menos 10 vezes 0. Isso vai dar 0 na direção I, né? Na direção X. 0 em X, tá? Na direção J vai ser 300 vezes 0 menos 0 vezes 0, então vai ser 0 na direção J. E na direção K, você tem 300 vezes 10. Você tem, então, a carga, né, que eu tenho que colocar, vezes o vetor 0,0 vezes 3.000, né? Ou 3.000 em K, como vocês queiram, né? 0 em I, 0J, 3.000 em K. E como a carga era de 100 microcoulombios, isso vai resultar no vetor 0, 0, 0,3, tá? Zero em J e 0 em I. Tá? Essa é a força resultante. Esses são cada componente da força, tá? Tá. Então você vê que ficou 0,3, tá? Alguns colocaram 0,3 em K, tá certo. Tá? Colocaram assim, tá? Considerei bem, tá? 0,3 em K. Mas muita gente deixou expresso apenas assim, como esqueceu de fazer o produto vetorial. Deixou expresso o produto vetorial, mas não fez o produto vetorial. Aí eu tirei mais pontos, né? Quem completou, quem dispersou assim, tá ok. 0,3 na direção K, tá ok, tá? Ponto B, o módulo da velocidade. Ponto B eu acho que ninguém errou praticamente. Mas vamos fazer igual, rapidão aí. Ops, que ruído é esse? Alguém tá com o microfone ligado. Pronto. Ok. O ponto B pede o módulo da velocidade, né? Então, o módulo da velocidade é o módulo de vetores, né? Daquela álgebra vetorial. Então, você pega a velocidade igual a raiz quadrada de cada componente elevado ao quadrado, né? Então, a raiz quadrada e primeira componente da velocidade e 100, né? Tem 300 elevado ao quadrado mais 100 elevado ao quadrado e tira a raiz. Dava quanto? 316, acho que dava, né? 300 ao quadrado mais 100 elevado ao quadrado, tira a raiz. 316,22 metros por segundo.
Não estou muito lembrado, mas eu acho que aqui ninguém errou, tá? Ninguém cometeu nenhum erro por aqui. Isso é o módulo da velocidade, módulo do vetor de velocidade. O C pede o módulo da força. Bom, eu acho que aqui também poucos erraram, que o módulo da força é igual a 0,3, né? Porque ela só tem uma componente, então é só 0,3, tá? E aí, pessoal, dúvidas nesse exercício? Tá tranquilo. Tá tranquilo. Acho que, bom, acho que esse é tranquilo, né? Um lá que muitos deixaram incompleto, tá? Só isso. Um lá, completo. Mas a componente da força é isso. Componentes, quando a gente pede componentes, a gente quer ver o vetor, tá? Quer ver sentido, direção e módulo. Quer ver as três coisas. Então, se você colocar assim, 0,3 em K, você está dando isso. Você está dando direção, sentido e módulo. Você está dizendo para onde essa força está apontando. Mesmo se você colocar desse jeito, tá? Também, qualquer uma era válida. Mas se você colocar só isso aqui, não. Aí não é válido. É isso que está marcado aí em azul, né? Se você só colocar o produto vetorial, mas não fazer o produto vetorial, daí não. Aí não é válido. 2. 2, eu acho que todo mundo acertou também, né? Não teve problema aqui. Algum fez mal. Não, teve um que fez mal. Sim. Alguns fizeram mal. Os 2 fizeram mal. Não sei por quê. E aqui também. Qual era? Eu acho que era aqui. Teve um erro que se repetiu muito. No 1. A pessoa levava esse número ao quadrado e tirava a raiz. Colocava o 0,3 ao quadrado e tirava a raiz. Não, mas se você pegar o 0,3, elevar ao quadrado e tirar a raiz, o resultado é 0,3, tá? Mas, curiosamente, ele mudava de resultado. Algumas pessoas, que agora estou lembrando, escreveram algo assim. Parece que alguém cometeu esse erro e os outros foram lá e copiaram. Alguma coisa muito estranha, um erro matemático aí que apareceu, tá? Foi alguma coisa parecida com isso. Deixa eu ver. Ctrl Z. Colocou assim. 0,3 elevado ao quadrado. E aí colocou que isso aqui era igual a 0,55. Alguma coisa assim. Tá? Algum erro desse tipo apareceu aí. Eu acho que era nesse exercício aqui, tá? Porque se você pegar o 0,3 e levar ao quadrado e tirar a raiz, o resultado é 0,3. Não tem como mudar o resultado, tá? Então, o certo seria 0,3, só que alguns apareceram com 0,55. Aí não sei, curiosamente aconteceu isso. Exercício 2 parece que teve alguns que erraram também. Mas aqui é o que? A força. Se você aplicar aquela força de Lorentz, você tem que dar que é a carga vezes o campo elétrico mais a velocidade vetorial campo magnético. Mas não tem campo magnético, é zero o campo magnético, né? Como não tem nenhum campo magnético, isso aqui fica diretamente a carga vezes o campo elétrico. Então fica 100 microcoulombios, tá? Ou 100 vezes 10 na menos 6, né? Vou colocar assim. Vezes os 50, tá? 100 vezes 50 vezes 10 elevado na menos 6. 0,05 Newton, tá? Alguns colocaram também 5 milinewton, tá? Tudo isso está correto. Qualquer uma dessas unidades pode ser válida. Só que alguns apareceram com outro valor, sei. Uns valores estranhos. Entendido até aqui? Alguma dúvida? Tranquilo? Não, sem dúvida.
Tranquilo. Dúvidas? Ok. Ponto 3, eu acho que... Deixa eu ver se alguém errou. Ponto 3... Não, ninguém errou. Ponto 3 é 0 newton, né? Por quê? Porque a gente vê isso aqui, ó. A carga está se movendo paralelamente ao eixo, tá? E o campo magnético também é paralelo ao eixo. Se os dois são paralelos ao eixo do tubo, quer dizer que os dois estão se movimentando na mesma direção. Se esta é a mesma direção, o produto vetorial é zero, porque o seno do ângulo entre os dois vetores é zero, tá? O ângulo entre os dois vetores é zero e o seno de zero é zero. Então, a resposta é a C, tá? Tá, eu acho que aqui também não teve erros, então... Mas se alguém tiver dúvida, pode perguntar, tá? Ponto 4. E aqui, sim, teve muita gente que errou nesse ponto 4, tá? Então, dado o circuito magnético da figura 1, o qual é excitado por uma corrente elétrica senoidal, dada por I igual a 10 seno de 10T, que flui através da bobina de 2.000 voltas, né? Ó, e veja bem que diz 2.000 voltas, tá? Então, o ponto A pede para encontrar a força magnetomotriz. A força magnetomotriz é o produto da corrente vezes o número de voltas, tá? A corrente é 10 seno de 10T. E isso você tem que multiplicar pelo número de voltas, 2.000. Se você multiplicar 2.000 vezes 10, isso dá 20.000. Tá? Seno de 10T. Muitos aqui erraram nos zeros. Colocaram 2.000 em vez de 20.000. Tá? Mas é 20.000. Tá? Depois, a expressão do fluxo magnético em função do tempo. Tá? Bom, vamos colocar umas equações aqui. Fluxo magnético em função do tempo. Então, eu tenho... vamos usar isso aqui. O φ de t é aquele análogo da lei de Ohm, né? Eu acho que ninguém também errou enquanto a fórmula para encontrar o fluxo magnético, tá? Se é o análogo da lei de Ohm, é o quê? A força magnetomotriz dividido a relutância do circuito, tá? Mas o grande problema foi para encontrar a relutância. Aqui a força magnetomotriz a gente já tem aqui, a expressão da força, tá? Tá aqui. Agora a relutância ainda a gente não tem, então a gente tem que prestar muita atenção para encontrar ela. Primeiro, a fórmula geral para a relutância. Aqui, vamos colocar... A relutância, então, é o quê? Deixa eu ver... O editor de equação aqui é complicado. Tá. É o tamanho do circuito, né? Da parte onde a gente quer calcular a relutância, dividido a permeabilidade, tá? Então, quanto mais permeável for o material, menor será a relutância, por isso ela é inversamente proporcional à permeabilidade, vezes a área da seção transversal, né? Tá faltando alguma coisa? Não, né? Acho que é só isso, tá? Ok. Agora, bem, vamos lá para o circuito. Nosso circuito está aqui, ó. Tá? Ele tem duas partes. Ele tem um material ferromagnético e depois tem um entreferro. Tá? Tem o material e o entreferro. Duas questões. Então, tem duas permeabilidades diferentes. São dois tipos de relutâncias. Então, eu tenho que calcular duas vezes. Porém, o enunciado do problema diz o seguinte, ó. Supondo que o material do núcleo ferromagnético seja construído de ferro puro e possua uma área transversal, e um entreferro
de 1 centímetro, ignorando a relutância do núcleo. A gente pode ignorar a relutância do núcleo. E considerando apenas a relutância do entreferro. Então, se a gente pode ignorar, simplifica bastante os nossos cálculos, tá? Porque a gente ignora essa relutância do núcleo e olha só para o entreferro, mas todos os dados do entreferro, porque eu estou ignorando o núcleo. Se eu ignoro o núcleo, eu olho só para o entreferro, não olho para os dois, tá? O entreferro, qual é o tamanho dele? Qual é o L do entreferro? Vamos lá, vamos colocar aqui. Ops, manipulações. O tamanho do entreferro diz aqui, ó, e um entreferro de 1 centímetro, tá? 1 centímetro é o L do entreferro, então é 0,01 metro, tá? Eu sempre coloco nessa unidade padrão para não ter erro. Tá. Vezes a permeabilidade. Qual é a permeabilidade? Permeabilidade de quem? Do núcleo ferromagnético ou do entreferro? Pergunto para vocês. É do entreferro. É do entreferro. Exatamente, não é olhado para o núcleo. E qual é a permeabilidade do entreferro? 4 pi 10 a menos 7. Exatamente, tá? Não sei porque alguns multiplicaram isso aqui por 20 mil, tá? Não era preciso, não tem porquê. Tá errado, não só que não é preciso, é errado multiplicar por 20 mil. Porque se você está calculando a relutância do entreferro, é a permeabilidade do entreferro. É a permeabilidade do vácuo, não do material ferromagnético, tá? Não tem por que multiplicar por 20 mil aqui, tá? Então, aqui eu só tenho que multiplicar pela área, tá? E a área é de 0,01 metro. Tá, alguns colocaram assim. Para mim tá bem, não fui muito criterioso nesse aspecto. Mas também você poderia somar 5%. Por quê? Porque na região de entreferro, o fluxo vai se espalhar para o ar, correto? E se ele se espalha para o ar, ele não vai obedecer a área do material. Ele vai se espalhar pelo ar. Então, a gente considera uma área um pouquinho maior, tá? A gente considera uns 5% a mais. Quem não considerou, eu coloquei certo igual, tá? Não fui criterioso nisso, então não se preocupe. Quem colocou 0,01 estava bem, quem colocou 0,0105 também estava bem, e de fato o resultado não muda de forma significativa, tá? Bom, vou fazer esse cálculo na calculadora. 4π vezes 10 elevado a menos 7 vezes 0,0105 igual. E aí 0,01 dividido essa resposta. Fica isso aqui, 757,880,7 mais ou menos, tá? Essa é a relutância, tá? Então, onde muita gente errou, colocando aqui, ao invés de colocar o Mi0, ao invés de colocar a relutância do entreferro, colocaram a relutância do material, tá? E não tem por que fazer isso, tá? E muita gente errou no cálculo da relutância, tá? É interessante que entendam bem isso, tá? A relutância é a do entreferro. Do entreferro, sim. Ok. Agora eu tenho que fazer a força dividida a relutância. Então, a força lá era 20 mil. Seno de 10T. Tá? E a relutância era 75788 0,7. Vamos ver quanto dá isso. 20 mil
1, 2, 3, dividido essa resposta dá 0,0. 0,026. Por que ficam assim? 0,026. Não sei se 4. Não sei se tá bom. Webers, tá? Esse é o fluxo magnético. Ops. Faltou aqui uma coisa. Seno de 10t. Variante no tempo, tá? Então, essa é a amplitude do fluxo e essa é a função, né? Ele é a função do tempo, ele varia com o tempo. Por que ele vai variar com o tempo? Porque a corrente varia com o tempo. Então, se a corrente varia com o tempo, o fluxo magnético que ela induz também é variante no tempo, tá? O que faltou aqui? Bom, agora o outro ponto. O ponto C, né? O fluxo magnético máximo. Pergunta aí para vocês, qual é o fluxo magnético máximo? Qual seria, hein? O fluxo magnético máximo, olhe para essa equação, tá? Você tem o fluxo em função do tempo. O fluxo em função do tempo é 0,026 seno de 10t. Se você pensar no seno, qual é o máximo valor que o seno pode assumir? É 1. É 1. O máximo valor que ele pode assumir é 1. Então, o máximo valor que vai assumir o fluxo também é quando o seno for 1. E quando o seno for 1, o que eu tenho? Alguma coisa multiplicada por 1. Então, o fluxo magnético máximo é 0,0264 Webers, tá? Correto? Ok. Vamos ignorar a pontuação, tá? Ô, Luciano, Oi. é porque a minha prova aqui, ela só ia só até a questão D. Não. Aqui é só até a questão D. Só que, ó, aqui, como eu estou solucionando aqui, ele está aparecendo essas outras questões, mas isso aqui é a questão C, o fluxo magnético máximo, tá? A gente está nesse ponto, tá? Só que ele tá aparecendo aqui D, não sei por... Deixa eu cortar aqui. Ele tá... Cada vez que eu dou um Enter, ele muda aqui os pontos automaticamente, por isso. Tá? Mas é só até a questão D, tá? Tá. É porque eu pensei que eu tivesse feito menos questões. Não. É só até a questão D. Tá ok. Olha, parece... Aí tá. Aí sumiu. E aqui voltou para A de novo. D. Aí tá. Então é assim, ó. A questão C é o fluxo magnético máximo e a questão D, a intensidade de fluxo magnético 2 segundos após o início da corrente. Tá? Então vamos lá. A intensidade de fluxo magnético 2 segundos após. Eu tenho o fluxo magnético em função do tempo. Então, se eu tenho função do tempo, então ele me vence isso aqui. 2 segundos, quanto é? Eu vou ter que multiplicar aqui por 2, eu substituo T por 2, tá? Então, é o seno de 20. Mas cuidado, tá? Aqui também muita gente errou. Colocou seno de 20 na calculadora, mas colocou a calculadora em graus.
Tá? Muita gente mesmo cometeu esse erro. Então, tenham cuidado aqui. É seno de 20 radianos. Radianos, tá? Você substitui o T por 2, mas coloque a calculadora em radianos. Se você não quer colocar sua calculadora em radianos, você tem que converter isso aqui para graus. Como se converte para graus? Pi é 180, isso aqui é vezes 180, dividido pi. Tá? Então, se você quiser fazer, deixa eu fazer em graus, você tem que converter para graus, tá? Não pode esquecer disso, tá? Então, 20 vezes 180 dividido π. Façam isso na calculadora aí, de vocês, para ver que resultado vocês obtêm. Alguém faz aí para mim. Deu 23,7 miliwebers. Ah, tá. Mais ou menos isso aqui. 0,024 webers, no caso, né? Isso. Tá? Isso é correto. Tá, e vejo que ele é menor que o fluxo máximo, né? O máximo é 0,26. E esse de 2 segundos é 0,24. Ele podia ser no máximo igual ao máximo, nunca maior, tá? Beleza. Aqui, então, muita gente errou porque colocou a calculadora em graus e o ângulo deixou em radianos. Vou tirar o seno de 20 graus. Não, é o seno de 20 radianos, tá? Se você colocar a calculadora em radianos, você não precisa multiplicar por 180 e dividir por π. Eu deixo minha calculadora em graus e converto tudo para graus. Então, tem que multiplicar por 180 e dividir por π, por isso, tá? E, bom, isso aqui era uma informação adicional, né? Também para pegar conceitos. Se falar para ignorar a relutância do núcleo, você não precisa desse valor aqui da permeabilidade, tá? Então, alguns colocaram esse valor de 4.000. Alguns não, até bastante gente colocou, tá? E aí errou já no cálculo da permeabilidade. Porque você tem que ter bem claro onde você está calculando a relutância. Se você quer calcular a relutância do núcleo, você vai usar a permeabilidade do núcleo, do material. Mas se você quer calcular a permeabilidade do entreferro, é a permeabilidade do material que está ali no entreferro. O que está ali no entreferro é o vácuo, é o ar. Tá? Então, a permeabilidade é o μ0 que vale aí. Tá? Beleza, pessoal? Dúvidas? Não. Tá? Tranquilo? Ok. Mas, assim, eu estou corrigindo alguns errinhos que podia ter, mas, em geral, estão de parabéns, tá? Não está tão ruim, não. Vocês foram bem na atividade. Estão bastante bem, tá? Beleza. Então, vamos aproveitar um pouquinho o tempo aí para avançar um pouquinho na aula de hoje, tá? Bom, na aula de hoje a gente está começando um tema novo, mas também não tão novo, tá? A gente começa a estudar indutores. A partir dessas aulas a gente vai começar a estudar indutores, circuitos trifásicos e transformadores de tensão e corrente, tá? Então, a gente está entrando aí num conceito das máquinas elétricas, tá? Mas, por enquanto, a gente vai estudar apenas esse tema em verde aqui embaixo, tá? Dispositivos e circuitos com indutores,
tá? Eu já tinha até colocado uma aula gravada bastante acerca desse tema, a gente já estudou nas unidades anteriores, então é um pouquinho de revisão, tá? Mas vamos estudar aí os indutores, tá? Então, o tema de hoje, dispositivos e circuitos indutores. Bom, então, os indutores, eles são componentes elétricos que armazenam energia na forma de campo magnético, né? Você pode, parte da energia ali no processo de conversão da energia elétrica para energia mecânica, por exemplo, você pode armazenar parte dessa energia de forma de energia magnética nesses indutores, tá? Se você tem um circuito elétrico passando uma corrente, um indutor é capaz de armazenar energia magnética, é um dispositivo de armazenamento de energia. E são dispositivos compostos de várias espiras, né? É um enrolamento de um cabo. E a gente vai definir uma grandeza, que a gente já usou, tá? Mas a gente vai pensar assim, ó. Se o indutor é capaz de armazenar energia, a facilidade com que esse indutor armazena energia em forma de campo magnético, a gente vai chamar de indutância, tá? A gente vai caracterizar isso. Tá? Alguns armazenam mais que outros, né? Alguns indutores. Então, tem uma característica. E essa característica a gente vai chamar de indutância. E a unidade dela vai ser o Henry, tá? Com H maiúsculo, que é o nome de um cientista, tá? Então, a gente geralmente coloca a unidade que são nomes próprios em maiúsculo, tá? E, bom, eu acho que vocês já sabem, né? Só lembrar que os indutores, eles fazem parte de vários circuitos que a gente usa dia a dia, né? Fazem parte dos transformadores, dos geradores, das máquinas elétricas, de motores, tá? Alto-falante, até o fato de vocês conseguirem me ouvir agora é graças aos indutores, tá? Vocês conseguem converter aí aquela energia elétrica, esse impulso elétrico no computador, é convertido numa onda mecânica, uma onda sonora que vocês conseguem ouvir, tá? Graças aos circuitos indutores, tá? Então, eles são fundamentais em toda a engenharia elétrica, tá? Eles fazem parte de um grande número de equipamentos. Algumas equações que a gente já viu, né? Uma corrente elétrica circulando para o indutor, ela produz uma força magnetomotriz, tá? E essa força é dada por o produto do número de voltas vezes a corrente. Lembram disso? É o que a gente fez recém, né? A força é o número de espiras vezes a corrente. E do análogo da lei de Ohm, a gente tem que o fluxo magnético é a força dividida a relutância. E a gente vimos também o conceito de fluxo concatenado. Lembram disso? Que se a gente tem um enrolamento num circuito magnético, o fluxo concatenado é o número de voltas vezes o fluxo magnético. É quanto, digamos, desse fluxo é concatenado dentro do enrolamento, tá? Dentro do indutor, tá? Essa é a definição de fluxo magnético concatenado, tá? E, a partir disso, a gente vai definir a indutância, e olhem bem que isso aqui é uma definição, tá? Definição não precisam provas, tá? Elas são apenas definições mesmo, não são teorias, nada pelo estilo, não são teoremas, é uma definição, tá? A gente vai definir a indutância como o fluxo concatenado dividido a corrente, tá? Isso é uma definição. Ele diz assim, ó, indutância a gente vai pensar como a razão entre o fluxo concatenado e a corrente do indutor, tá? Quanto fluxo se concatena nele, dividido pela corrente que está passando por ele. Ok? Qualquer dúvida, pessoal, me parem, tá? Qualquer coisa que vocês não entenderem aí, fiquem à vontade para
parar e a gente fornece melhores explicações. Bom, é claro que se a gente trabalhar um pouco essa equação, porque a gente definiu assim, né? Definiu o indutor como o fluxo concatenado dividido a corrente. Mas a gente pode trabalhar essa equação e chegar a colocar o indutor em função das características físicas, tá? Como tamanho, área da seção transversal, permeabilidade do núcleo, tá? São algumas características físicas que a gente pode capturar. Para isso, eu parto das minhas definições. Eu defini o fluxo magnético ancatenado como N vezes o fluxo magnético, né? E o fluxo magnético como uma força devido à relutância. Se eu juntar todas essas equações, ó, e colocar aqui no lambda, substituir o lambda por Nφ e o Φ pela força devido à relutância, eu tenho essa outra expressão para o indutor, tá? Ops, eu tenho... Desculpa aí. Eu tenho essa expressão aqui. Conseguem ver aí? Estão acompanhando o slide? Estão acompanhando? Está no slide 7? Sim, sim. Sim? Tá. Conseguiram entender como é que eu cheguei nessa equação aqui de baixo? Ó, eu parti dessa, que o L é o fluxo concatenado dividido a corrente, e fui fazendo substituições. Substituí o fluxo por a força dividida a relutância e o lambda por o N vezes o fluxo. Então, ficou N vezes a força dividida a relutância vezes a corrente. Tranquilo, né? Vamos lá. Agora eu vou continuar trabalhando um pouquinho mais. Então, o L é o N vezes a força dividida a relutância vezes a corrente. E a força é o N vezes a corrente. Então, ó, se eu substituir N vezes a força dividido R vezes o I e substituir a força por N vezes a corrente, ficou N vezes N vezes a corrente dividido a relutância vezes a corrente. Então, se simplificou corrente com corrente, no numerador e denominador. E ficou o N quadrado dividido a relutância. Concordam? Ficou isso aqui, ó. Olha se vocês conseguem acompanhar aí. Vou dar um tempinho aí para vocês pensarem. Olhem se concordam com essa equação. Esse N Sim, é o número sim, de... concordo. Oi? O N é o número de voltas. Número de voltas. De Spira, né? E espiras, exatamente. Certo. E o R é a relutância. E o R é a relutância, exatamente. Tá? Eu achei interessante esse desenho que você colocou aí do transformador, no primeiro slide, porque tem transformador de potência, né, de 3.8 para 380, que é praticamente esse desenho aí, só que numa proporção bem maior. Bem maior, exatamente. Exatamente. Transformadores isolados a epóxi, né? Não usam óleo isolante. Sim, sim. Exatamente, sim, sim. Exatamente, tem sim. É muito parecido. Uhum. É verdade. Então tá, né? A gente entendeu aí que a nossa indutância agora ficou o N quadrado dividido a relutância. Veja bem que agora a gente está fugindo um pouco daquelas características elétrica e magnética. Porque a gente começou definindo a indutância como o quê? Como fluxo concatenado dividido corrente, ou seja, puramente em função de características magnéticas e elétricas. Agora a gente está falando que a gente trabalhou aquela equação, tá? A mesma equação, né? A gente só trabalhou ela, e chegou que a indutância agora é N quadrado dividido a relutância. Então isso aqui já é características físicas, tá? Características construtivas. Muito interessante, né? E veja bem, agora eu vou fazer uma substituição mais. Ao invés de... Eu sei que a relutância é o quê? É o tamanho do indutor dividido a área transversal
e dividido a permeabilidade do material que se encontra no núcleo do indutor, tá? Se ele for enrolado num ferro, a gente vai ter um núcleo de ferro e vai ter uma permeabilidade. Se ele for enrolado no ar, será a probabilidade do vácuo, né? Então, a gente tem essa expressão para relutância, tá? Se eu substituir essa equação da relutância dentro dessa da indutância, eu vou ter que vai ser o N quadrado, que é dividido a relutância, né? N quadrado dividido 1 sobre o domínio do material, vezes o L dividido a área. E agora eu trabalho essa divisão de frações e tenho que o L ficou a permeabilidade do material, essa é a permeabilidade do que está no núcleo do enrolamento, tá? É a permeabilidade do material sobre o qual ele foi enrolado. Vezes o N quadrado, o número de voltas elevado ao quadrado, vezes a área da seção transversal e dividido o comprimento, tá? E veja que interessante, agora sim ficou totalmente em função das características construtivas. E é a mesma equação, exatamente a mesma. A gente partiu da definição e chegou nisso. Tá? Mas agora a gente vê que a indutância de um indutor depende do quê? Do número de voltas, da área da seção transversal, do material que está no núcleo dele e do tamanho dele. Tá? Então a gente pensa assim, quanto maior for a permeabilidade, maior será a indutância. Quanto maior a indutância, maior a energia que ele consegue armazenar. Tá? Tudo isso a gente pode pensar. Quanto maior o número de voltas, muito maior será a indutância, porque ele depende do número de voltas ao quadrado. Tá? Quanto maior a área, maior a indutância. Quanto maior o comprimento, ou seja, você vai enrolar isso fazer esse enrolamento com uma espira mais distanciada da outra, porque aí você vai estender o comprimento. Aí menor será a tua indutância. Menor a quantidade de energia. Então, convém você juntar as espiras para você ter maior indutância. Você junta todas as espiras numa menor região possível. Tá? Bom, e também depende do núcleo. E aqui eu fiz a figurinha, ó. Vocês conseguem ver a figura que está aparecendo no canto inferior esquerdo? Sim, conseguimos. Sim. Tá, veja bem. Então, aqui estão todos os parâmetros, ó. Você tem um enrolamento, você tem um núcleo. Esse núcleo tem uma determinada permeabilidade. Você deu um determinado número de voltas no enrolamento, tá? E a área, tenha cuidado, tá? A área da seção transversal, tá? Se esse núcleo aqui for um cilindro, a área é a área da circunferência, tá? Da base aí do cilindro, tá? Tá, e aqui alguns materiais com suas permeabilidades, tá? Você vê que o ferro silício tem uma permeabilidade bem maior. Então, se você colocar um núcleo de cobre, você vai ter uma indutância muito maior com o mesmo número de voltas, e mesma área, e mesmo comprimento. Vai ser menor do que se você colocar um ferro silício aí no núcleo. Então, você, com o mesmo indutor mudando o núcleo, você muda muito a capacidade indutiva dele, tá? A capacidade de armazenar energia muda muito, tá? Bom, qual seria o motivo de construir um transformador com um núcleo de ferro silício? Por que um núcleo de ferro e não de cobre? O que vocês acham? É que você tem maior permeabilidade. Exatamente, maior permeabilidade implica em maior indutância, né? Maior indutância. Exatamente, melhor capacidade de armazenar energia do indutor, tá? Então, muitas coisas melhoram, exatamente. Tá, ok. Bom, vamos ver um exercício 1. Determinar a indutância de um indutor de 500 espiras e 4 centímetros de raio atravessado por um campo magnético de meio Tesla e uma corrente de 0,2 amperes. Tá? Que equação a gente usaria aí? Aquela das características construtiva ou essa que está aparecendo
do lambda. Deixa eu ver. Vamos lá no exercício 1 de novo. Bom, você tem duas equações. Você viu que a gente viu duas equações para encontrar o L, né? Uma é essa aqui. L igual ao lambda dividido a corrente, ou seja, o fluxo concatenado dividido a corrente. E o outro é essa aqui, ó. Que na verdade são a mesma equação, mas é escrita de forma diferente, tá? Porque a gente trabalhou L e chegou nisso. Qual delas a gente vai usar para, nesse caso, para esse exercício? Qual delas você usaria? Alguém aí? Dá uma opinião aí. Pensa assim, quais são os dados do problema? São características elétricas e magnéticas ou são características físicas e construtivas? Construtivas. Construtivas? Se o exercício te fornece, por exemplo, área, Isso. fornece, né? É verdade. Tem um raio lá, sim, exatamente, tem um raio. Tem área, tem. Mas, por exemplo, a permeabilidade do material, ele fornece? Não, não fornece. Não diz nada acerca da permeabilidade. Número de voltas, que há 500 voltas, temos. Mas tem o comprimento? Não, não tem. Não Tá? tem. Então, ele tem mais características elétricas do que características construtivas. Tá? Você vê que ele está mais falando campo magnético e corrente. É o que ele está te dando. Ah, se é campo magnético corrente, convém usar isso aqui, ó. Fluxo concatenado dividido a corrente. Tá? Só que a gente não tem o fluxo concatenado, mas a gente tem o campo, a densidade de campo magnético. A gente tem quanto campo está passando por cada unidade de superfície. Tá? E como a gente encontra o fluxo magnético a partir disso? Bom, o fluxo magnético vai ser o quê? Vai ser fluxo, o que é? É campo por unidade de área, tá? Se a área é perpendicular ao campo, é diretamente o produto do campo pela área, tá? Isso é fluxo. Concordam? Lembram disso? Se você tem a densidade de campo magnético, o vetor B, esse medido em Tesla, é também Weber por metro quadrado. Lembra que o Tesla é Weber por metro quadrado. É quanto fluxo tem por cada unidade de área. Se isso você multiplicar pela área toda, você tem um fluxo efetivamente, tá? Então, é 0,5 vezes a nossa área. Mas nossa área é a área transversal, tá? Do indutor. E dessa área a gente só tem o raio, tá? Então, é π pelo raio ao quadrado. Concordo? Isso é a área, tá? A área é π vezes o raio ao quadrado. E o raio é de 4 centímetros. Então, é por quê? Vezes... Um pontinho só que vai ser melhor. Vai ser melhor. Qual será o raio, então? 4 centímetros, né? Mas eu tenho que colocar isso em metros, concordam? 0,04 metros elevado ao quadrado. Tá? Aí tem o fluxo magnético. Quanto dá isso? Alguém faz a calculadora?
0.025 Weber, tá correto isso? Tá? Isso, acabei de fazer. Isso. Tá? Então, o que é fluxo magnético? É a intensidade do campo magnético vezes a área, tá? E o que falta agora? Eu tenho que calcular o fluxo concatenado, o lambda, tá? E o que é o lambda? Como eu tenho o lambda a partir do fluxo magnético? Dá para obter? Vocês lembram? Como é que é o lambda aqui? É o N vezes o φ. Lembram disso? Ah, desculpa. É. N vezes fluxo, tá? O lambda é o produto do número de voltas vezes o fluxo magnético. Então, quantas voltas tem a espira? 500 voltas, né? Então, é 500 vezes esse valor que a gente acabou de achar aí. 0.0025 Webers. Isso dá quanto? (1.25) Exatamente. 1.25. Weber por volta, né? Assim, uma unidade do lambda. Fluxo concatenado de 1.25. E agora, então, quanto vai ser a indutância? O L. O L, o que é? O lambda dividido a corrente. Tá? Então, é 1.25 dividido 0,2 amperes, né? Correto? Sim. Para quanto isso? 6.25. Dividido 0,2, exatamente. 6 ponto... um pouquinho mais, né? 0,2, 6,28. Considerando todos os decimais, tá? Qual unidade? Henry. Henrys, exatamente. O maiúsculo, H maiúsculo, tá? Henrys. Então, nesse problema, veja bem, a gente tem duas equações que são, na verdade, a mesma, né? A gente trabalhou com ela, mas a gente tem que frisar essas duas, ó. O L como o lambda dividido a corrente ou o L como as características constitutivas do material. Então, se o que o exercício fornece características magnéticas e elétricas, tipo campo magnético e corrente, essa aqui fica mais fácil, tá? No outro caso, você usa... Se o que ele te fornece são características construtivas, então você usa essa outra, tá? Luciano? Oi? Tem uma característica ferromagnética nesses indutores, né? Uhum. E envolve também a questão da frequência, né? Tem algum exercício que vai contemplar também a questão de frequência? Bom, assim, o que depende da frequência é a oposição que ele fornece à corrente elétrica. Então, em circuitos elétricos, isso é muito interessante, tá? A questão da frequência. Porque... porque tem material ferromagnético que, dependendo da frequência, ele vai se comportar de forma diferente, né? Ele não vai ter resposta de frequência. Você diz enquanto a permeabilidade? Não. Não, a permeabilidade dele não. Não, ele não vai mudar a sua característica do material ferromagnético pela frequência da corrente. O que vai mudar é o fluxo magnético, tá? Mas, assim, o que muda é muito a característica elétrica, tá? Porque o indutor, ele se opõe a variações da corrente elétrica, tá? Então,
Então, dependendo da frequência, vai ter mais variação da corrente elétrica. Então, ele vai se opor mais à corrente elétrica, tá? Por exemplo, se for uma corrente contínua passando no indutor, ele não oferece impedância, porque a corrente contínua não varia no tempo. Mas se você tem uma onda de 50 Hz, aí você tem uma frequência, aí ele oferece uma reatância indutiva, né? Ele atua como uma impedância aí no circuito, tá? Mas essa questão é mais para circuitos elétricos mesmo, tá? Telecomunicações, principalmente, aí você tem muita critério desse tipo. Aí eu tenho que me preocupar com essas coisas, tá? Mas quanto a máquinas elétricas, não é tanto nossa preocupação aqui com essa característica, tá? Tudo bem, tá certo. Falou, obrigado. De nada. Ok, vamos lá, deixa eu ver, Ctrl+C, Ctrl+V, exercício 2. Tá. Exercício 2. Espera um pouquinho, vamos pegar aqui a outra equação também. Só para perguntar uma coisa aí. Bom. Aí. Conseguem visualizar o exercício 2? Sim. Então sim, diz quantas espiras necessitamos enrolar num tubo de 1 centímetro de diâmetro sem núcleo, tá? Tem que prestar atenção a esse sem núcleo, né? Para preencher 1 centímetro de comprimento e obter uma bobina de 100 microhenries de indutância, tá? Você tem que calcular agora o número de voltas que você vai dar para obter essa indutância de 100 microhenries, tá? Qual equação você usa agora? Essa aqui que relaciona características magnéticas e elétricas ou essa que relaciona características construtivas? Das características construtivas. Exatamente, né? Porque você tem tudo característica construtiva e você quer justamente encontrar o N, o número de voltas, tá? E como é que você encontra o N? É isolando ele dessa equação, da segunda equação aqui, né? Ó. Porque dessa segunda equação, da equação das características construtivas, eu sei quanto é indutância eu quero ter. Eu quero ter 100 microhenries, tá? Conhece o L maiúsculo. Sei qual é o Mi do material, porque ele está sem núcleo. Se está sem núcleo, qual é o Mi? Alguém? Não tem núcleo. Vai usar o Mi zero? Exatamente. Não tem núcleo, é porque não tem ar no meio da bobina. Tá? Se você enrolar no nada, não tem nenhum núcleo, você está tendo ar no meio. Então é o Mi zero. N quadrado é nossa incógnita. Tá? A área a gente tem 1 centímetro de diâmetro. Tendo o diâmetro, a gente tem a área. De algum jeito, a gente vai obter a área a partir do diâmetro. Comprimento, a gente tem o L minúsculo? Tem, né? O comprimento de 1 centímetro. Então, é só isolar o N. Vamos fazer isso? Vamos colocar aqui, ó. Vamos colocar na equação. N vai ser igual aqui aí. O N está elevado ao quadrado, então no fim vai passar uma raiz, concorda comigo? Aham, sim. Vai passar uma raiz para o outro lado, tá? Então vai ser uma raiz de alguma coisa. Raiz do quê? Eu estou isolando o N da segunda equação. Então eu tenho o L maiúsculo, que tinha do outro lado da equação, vezes. O L minúsculo está dividindo, então passa para cá multiplicando. Concordam? L maiúsculo, que é a indutância, vezes o L minúsculo, que é o comprimento,
dividido o Mi do material. Tô certo ou tô errado? É, né? Dividido o Mi e dividido a área. É isso aqui, né? Então, o N vai ser a raiz quadrada da indutância vezes o tamanho, dividido a permeabilidade vezes a área. Tá? Perfeito. Vamos lá. Isso vai ser igual a quanto? Vai ser a raiz. Então, vamos lá de novo. Vamos lá. A indutância, quanto é? O L maiúsculo. Tem esse dado no problema? L maiúsculo? 100 microhenries. Isso, então vamos colocando aí os números, os numerozinhos. Mas 100 vezes... Ah, não, é o L... E o L é quanto? Tamanho, o L minúsculo é quanto? É 1 centímetro. Aí converte para metro. Isso, 0,01, né? Metros. Ok. No denominador agora, temos o Mi. Mi é o Mi zero, então é 4... 4π 10 a menos 7. Isso mesmo. 4π vezes 10. Esse aí é aquela constante, né? Exatamente, é a permeabilidade do vácuo, né? Mi zero, né? É constante. Menos 7 vezes a área. E quanto é nossa área? É um tubo, então vai ser o πr quadrado. Πr quadrado, exatamente. E a gente tem o diâmetro, então vai ser π vezes alguma coisa elevado ao quadrado. Isso mesmo. Então só tem que preencher aqui o que é essa coisa. O que é o... Quanto é o raio desse tubo? 1 centímetro de diâmetro é meio centímetro de raio, né? Concordo? Sim, é ponto 5. Isso. Como? Ponto 0? 5. 0,5 vezes 10 a menos, deixa eu ver, centímetro. Menos 3, né? Isso. Então é 0,005. Faltou um zero aqui, ó. Assim, ó. Ah, tá. Aí, né? Aí ficou bem. 0,0. Isso, aí tá, né? Aí tá certo. Tem um retardo entre você digitar, essa digitação aparecer no quadro e chegar até a gente. Ah, sim, imagino que tem. Tem sim. Tem sim. Agora ficou certo. Tá? Agora sim. Agora a gente vai fazer aí, então. Vamos fazer 100. Então, vamos lá. Agora pega uma calculadora aí e me ajuda em calcular. 4π. Faço na calculadora, tá? Porque aí vocês... Espera aí que eu vou pegar a calculadora. Isso, aí vocês não cometem erro aí na prova que eu tenho que usar a calculadora. Se a gente usar errado... Ó, eu vou deixar vocês fazer o cálculo primeiro. Me dizem aí quanto vocês tiveram. Aqui deu 100,71 mais ou menos. 100,7 voltas, né? Agora só quem achou outro resultado aí, eu não sei. Não, é esse mesmo. Bom, aí vocês vejam aí. Mas acho que é esse mesmo o resultado.
É 100,7 voltas. Então, com 100 voltas, num centímetro, num diâmetro de 1 centímetro, você consegue ter 100 microhenries de indutância, tá? Com 100 núcleo, né? Ok. Tá, aqui eu coloquei também o exercício, ó, já colocado aí, né? 100 voltas, eu tinha achado também. Agora, eu vou pedir para vocês fazerem o exercício 3. Quantas espiras necessitamos enrolar num tubo de 1 centímetro de diâmetro, mesminho que o anterior, mas com um núcleo de ferrite de permeabilidade relativa a 2.000, para preencher 1 centímetro de comprimento e obter uma bobina de 100 microhenry. Você vê que é exatamente o mesmo exercício anterior, só que mudou isso aqui, ó. Vai aparecer em vermelho aí para vocês. O que mudou? A permeabilidade do núcleo. Antes era sem núcleo, e agora a gente coloca o núcleo de ferrite. Mas é o mesmo problema. Naquele, eu tive que dar 100 voltas. Nesse eu vou ter que dar mais ou menos voltas. O que vocês acham? Menos voltas. Bem menos voltas, exatamente. Por quê? Você Eu tenho pode um núcleo voltar agora. o slide anterior, só para eu pegar o cálculo lá? É rapidinho. Pode pegar aí, tranquilo aí. Ah, beleza. Tá? Então aí a gente teve que dar 100 voltas no material. E aqui, quanto a gente vai ter que dar? Façam aí para ver. Professor, Oi? a bitola do fio do indutor faz diferença? Em teoria vai fazer diferença porque pela quantidade de corrente que vai passar, né? Na prática vai fazer diferença, tá? Pela quantidade de corrente que ele admite. E também porque ele pode precisar de um comprimento maior, tá? Se você tiver um fio mais grosso, talvez você vai ter que enrolar e esse comprimento vai dar maior. Nesse sentido vai fazer diferença, tá? Mas partindo desses dados aqui, que você enrolou num centímetro, então aí a gente independe da bitola e do seu fio, tá? Da grossura dele, tá? Você pode voltar novamente aí para a tela anterior, por favor? Do exercício 2, ok. Voltou aí? Voltou. Beleza. Então até que tá rápido. É. Dá 2,25 na resposta lá do exercício 3? Do exercício 3? Pode ser. Pode ser. 2,25 você encontrou? Vamos ver Isso. outro colega aí. Outro colega. Então veja a diferença. Agora pode ir para a tela seguinte, por favor. Do exercício 3, né? Tá, ok. Veja bem. Lá a gente deu 100 voltas. Você encontrou 2,25. Olha a diferença, né? E a única coisa que você mudou foi o núcleo. Exatamente. Tá? Você só mudou o núcleo. E olha quantas... Para conseguir 100 microhenry, você precisou só de 2 voltas e pouco. Tá? Então veja a diferença de você colocar um núcleo ferromagnético aí, né? Tá? Alguém mais calculou aí do exercício 3? Alguém teve o resultado? Vou esperar guardar um pouquinho mais. Não sei ainda se é 2 mesmo, tá? Eu tô só... Oi? Engraçado, caiu a conexão aqui. Ah, tá. Eu voltei agora. Beleza. E aí? Alguém mais conseguiu resolver o exercício 3? Aí a permeabilidade relativa para 2. Lembra que você tem que multiplicar a permeabilidade relativa vezes o μ0, tá? Para ter a permeabilidade do material. Tá? Você multiplica a relativa pelo μ0. Então vamos lá, vou colocar a solução aqui. Ó.
Essa aula vai ficar disponível depois, né? Sim, ó, sim, vai ficar disponível. Então, olhe bem. 100 microhenries, o L, tá? E olha que você tem que multiplicar o μr pelo μ0, tá? O μ relativo vezes o μ0. Então, ficou os 2.000 vezes 4π vezes 10 a menos 7. E vezes a área, tá? Ok? Olha se vocês entenderam a solução aí. Deu certo, bem legal essa aula, hein? É. Tu tá vendo que você mudou o núcleo e você precisou bem menos voltas, tá? De 100 reduziu para 2 e pouquinho. Exatamente. Ok. Exercício 4. Um solenoide de 20 centímetros possui 10 espiras por centímetro. Qual será o campo B no interior do solenoide quando, por seu enrolamento, passar uma corrente de 1,5 ampere? Aí, qual equação a gente usa? De novo, a gente tem características elétricas, né? Bom, se a gente quer o campo B, então o B é uma característica magnética, então a gente tem que pensar alguma coisa que me dê o campo, e a gente tem a corrente como dado. E a gente tem também, o que mais? A gente vai ter que combinar. A gente vai ter que combinar as equações, tá? Equações de característica construtiva e equações de característica elétrica. Porque a gente... Olha só, se você tem o B, você quer o B, né? Mas você tem a corrente elétrica, mas você também não tem a indutância do solenoide. Então você vai ter que usar a característica construtiva para calcular a indutância e depois usar essa equação que está aparecendo aí para calcular o lambda. E calculando o lambda, você chega no B, tá? Pensando que o lambda é o Nφ, o Φ é o B vezes a área, tá? Pensando assim, você chega no B, a partir do lambda. Tá? Vamos ver a solução aqui do exercício 4 rapidão aí. Vamos acompanhar aí. Tá aparecendo aqui para vocês, né? Vamos primeiro pegar essa equação em vermelho aqui, ó. Vamos olhar bem para ela. Estão vendo a equação em vermelho? Sim, sim. Lembra que a gente... Olha a equação em branco bem embaixo. A gente definiu a indutância como o lambda dividido a corrente, né? Então, como consequência disso, a corrente passa multiplicando aqui e o lambda, o fluxo concatenado, pode ser escrito como a indutância vezes a corrente, concordo? O L vezes o I, tá? Concordo com isso, né? É só pegar da definição aqui de indutância, tá? Da equação em branco que está embaixo, você passa o I multiplicando o L. Mas o lambda, a gente também é definido como fluxo magnético concatenado, então é o fluxo magnético vezes o número de voltas do indutor. Então é o Φ vezes o N, tá? E Φ é o B vezes a área, tá? Então ficou... Porque se eu pegar a densidade de campos magnéticos e multiplicar pela área, eu tenho Φ. Se eu multiplicar pelo N, eu tenho lambda, tá? Então ficou que B vezes A vezes N é igual a L vezes o I, tá? Compreenderam essa equação em vermelho? Todo mundo compreendeu? Alguém não entendeu? A primeira equação em vermelho, hein? Ela tem várias igualdades. É importante você seguir todas as igualdades, tá? Dá um feedback aí, qualquer coisa. Olha se vocês entenderam tudo aí, da primeira equação.
Entendi, sim. Tranquilo? Tranquilo, né? Sim, sim. Tá? Beleza. Então, dessa equação, a gente isola o B, porque o que a gente quer é o B, né? Olha o que ele está pedindo. O exercício pede que você encontre o campo magnético B no interior do solenoide. Então, o B é o quê? Dessa equação aí. Pode ser escrito como L vezes o I, dividido o A vezes o N, né? Correto, ok. Até ali está tranquilo, né? B é o L vezes o I, dividido o A vezes o N. Mas a gente não tem o L, tá? Então, o L eu penso na característica construtiva. É o μ do material vezes o N quadrado, vezes a área, dividido o comprimento. E eu jogo esse L dentro da equação aqui do B. E aí eu vou para essa equação aqui de baixo, ó. Essa que está apontada para a seta aí, ó. Tá? Tô vendo aí? Aí B ficou, como B é o L vezes o I dividido o A vezes o N, então ficou, eu substituí o L pelo que está em vermelho. Mi N quadrado A dividido L minúsculo. Tá? Olha se vocês conseguiram acompanhar. Sim, Até deu aí, para entender. tudo ok? Tá. Simplifica, veja que tem área no numerador e área no denominador. Simplifica. Fica o mi. Ah, e tem n no denominador e n quadrado no numerador. Simplifica o exponente do n. Então fica mi vezes n, vezes a corrente, dividido o tamanho. Tá? E aí é só substituir os valores dados pelo exercício, porque o mi... deixa eu ver, no interior do solenoide, quando por seu enrolamento passar uma corrente de 1,5 amperes, de 20 centímetros, possui 10 espiras por centímetro. Tá. Bom, a gente está assumindo, então, que o núcleo do solenoide é vazio, né? Então, se for vazio, é o Mi do ar. 4π por 10 a menos 7, o Mi zero. Passar uma corrente de 1,5 amperes. E o N é de 200 voltas, tá? E a corrente de 1,5 ampere dividido o tamanho do solenoide de 20 centímetros, então 0,2 metros, tá? E aí a gente tem o campo magnético em militeslas ou em teslas. Esse já é o valor numérico, tá ok? Depois Sim. vocês olhem de novo esse exercício, eu vou disponibilizar o slide para vocês agora, e aí vocês olhem o exercício de novo, tá? Aí olhem aí na parte da tarde ou à noite, aí quando vocês estiverem, façam esse exercício de novo, e fiquem atentos que eu vou publicar uma lista aí de exercícios, não muitos, mas uns 2 ou 3 aí para vocês fazerem, tá? Ok. E como agora a gente já está um pouquinho mais habituado com o uso dessa tecnologia, com as aulas à distância, é bom tentar fluir mais rápido com os trabalhos, tá? Por exemplo, se eu dou um trabalho essa semana, eu não vou dar muito trabalho, mas vou colocar 1, 2 exercícios dessa aula, então vocês já resolvam para a próxima. E aí, da próxima aula, terminou, eu já lanço nota, já lanço o slide, da próxima aula eu já lanço a nota do trabalho, tá? Então, a gente vai ficar um pouquinho mais fluido. Então, fiquem atentos e resolvam mais... E entreguem os trabalhos de forma mais rápida, tá? Ok? Tá bom. Ok. Beleza. Tá. Ok, pessoal. Então, para a aula de hoje a gente encerra aqui. Aí a gente tem outro teminha aí para a próxima indução, se alguém quer ler alguma coisa. Mas na aula de hoje a gente está encerrando por aqui, tá? Então, muito obrigado a todos pela atenção. E Falou, professor. espero A aula de vocês hoje aí na próxima. eu gostei. Oi? Gostei da aula de hoje. Foi muito boa. Ah, tá. Sim, foi produtivo. Você está Ok, dominando beleza. muito as ferramentas, né, de apresentação. E Sim. você também domina essa parte das equações matemáticas, né, das equações dos números, raízes. Você colocar ali uma exponencial, fica bem interessante, fica tudo certinho. Sim, fica certinho, sim. Fica bem organizado. Uhum. Tá bom, então. Ok, Falou. pessoal. Então, ok. Beleza. A gente se vê aí na próxima sexta-feira. Muito obrigado aí pela atenção. Ok. Até mais. Ok. Até mais. Tchau. Tchau. Até mais, tchau, tchau.